Bom, vamos falar agora do princípio do argumento. Mas primeiro uma palavrinha aqui que vocês precisam saber, que é a função meromorfa. Ok? Uma função vai ser meromorfa se ela for uma função holomorfa, exceto talvez em alguns pontos, mas esses pontos de singularidade vão ter que ser todos polos. Ok? Então vai ser uma função que pode ter singularidades, mas se tiver, elas vão ter que ser polos. Não vai poder ter nem singularidade essencial, nem singularidades não isoladas, como Cote de Ramos. Até poderia ter singularidades removíveis, mas aí você considera que você já removeu, já tapou a singularidade, então não tem mais. Então, todas as singularidades que ela tiver, a gente vai assumir que sejam polos. Se isso acontecer, a gente chama a função de meromorfa. Okay? Eu pulei a seção do livro onde ele define isso aí, porque ele usa uma definição mais complicada do que necessário e também prova uns resultados que para a gente não vão ser, a gente não vai usar. Então, o que vocês precisam saber é isso aí, essa definiçãozinha. E vamos usá-la. Bom, a gente também vai estar trabalhando agora com expressões dessa forma aqui. A derivada de uma função f dividido pela própria f. Ok? Aqui nesse iniciozinho aqui da seção ele dá uma certa justificativa que fala do logaritmo, que essa expressão aí, você pode pensar como uma derivada do log de f, né? Que derivar o log de f seria derivada do log, que aí vai dar 1 sobre f, vezes a derivada da f, pela regra da cadeia, né? Que vai dar justamente aquilo ali. Ok? Mas que está só introduzindo, porque ele ainda nem definiu realmente o logaritmo complexo. Okay? Então não esquentem muito com o que ele está falando aqui, com essa questão de logaritmo, porque depois a gente vai ver com calma. O que realmente vai importar dessas expressões aqui, f' dividido por f, é que elas vão meio que herdar algumas propriedades do logaritmo. Por exemplo, você sabe que o logaritmo, pelo menos no caso real, satisfaz isso aqui, né? O logaritmo do produto vira a soma dos logs. No complexo a gente vai ver que não é tão simples. Mas essa expressão f' sobre f vai herdar essa propriedade aí. Se você tiver, ao invés de f, se tiver um produto de duas funções, f1 e f2, aí você pegar a derivada disso aí, dividido pela própria expressão, é como se fosse a propriedade do logaritmo. Pega esse produto aqui e transforma numa soma. Okay? Daquele tipo de expressão, derivada dividida pela função, mas para a primeira função e a mesma coisa para a segunda função. Okay? Demonstração disso aí não é nada demais, simplesmente calcula a derivada desse produto, usando a regra do produto, simplifica, você chega naquilo ali. Então uma propriedadezinha bem simples desse tipo de expressão. Eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que uma coisa parecida vale para divisão. Se eu tiver, por exemplo, uma divisão f1 dividido por f2, eu pegar a derivada disso dividido pela própria expressão, vai dar a mesma coisa que você tem aqui, só que com o menos. Então, de novo, parecido com propriedade do logaritmo. O logaritmo da divisão viraria subtração dos logaritmos. Aqui vale uma propriedade parecida para esse tipo de expressão. Ok? Está lá na lista de exercícios para vocês mostrarem isso aí. Bom, se vale para um produto de duas funções, aí você aplica a indução, vale também para produto de várias funções. Okay? Então, se você tiver um produto de várias funções, fizer essa expressão aí derivada disso aí, dividido pelo produto todo, vai virar uma somatória dessa expressão para cada uma das funções. Bom, para que serve isso? Para a gente vai servir para o seguinte. Digamos que eu tenho uma função f que seja holomorfa e tem um zero de ordem n num ponto z0. Ok? A gente já viu que nesse caso, ter um zero de ordem n significa que dava para você extrair da função esse z menos z0 elevado a n, e aí o que sobra lá vai ser uma outra função holomorfa, mas que não se anula. Ok? Bom, e aí o que vai acontecer? Aplica, aqui agora eu tenho um produto, né? Reescrevo minha função f como isso aqui vezes aquilo ali, aplica essa propriedade aqui. Ok? Então, quando eu pegar o f' dividido por f, vai ser a derivada desse primeiro termo dividido por ele mesmo, que aí quando simplificar vai dar isso aqui, mais a derivada disso aqui sobre ele mesmo, que vou chamar de uma função gzão. Esse gzão aqui seria justamente o g' sobre g. Como a função g não se anula, então
essa expressão aqui vai ser holomorfa. Ok? Então, comecei com uma função holomorfa, tendo um zero, peguei essa expressão. Essa expressão não vai mais ser holomorfa, porque esse termo aqui vai ter um polo ali, né? Quando z for igual a z0, vai dar zero no denominador, mais uma outra expressão que vai continuar sendo holomorfa. Okay? E o importante é que esse polo aqui vai ser de ordem 1, né? Porque aqui é potência 1, e vai ter resíduo n. O coeficiente desse termo aí é n. Então, vai ter um polo cujo resíduo é exatamente a ordem daquele zero. Se ao invés de ter um zero, minha função na verdade tiver um polo, naquele ponto, um polo de ordem n, já viu que ter um polo de ordem n significa, de novo, que você pode reescrever a função f de z, fatorando z menos z0, só que elevado agora a uma potência menos n, vai ser uma potência negativa, vezes uma outra função que agora vai ser holomorfa. Okay? E aí você aplica a mesma fórmula lá em cima, tal, você vai chegar num resultado parecido com o de cima, só que agora com menos n. Ok? Então, essa expressão aqui, para cada zero que ela tiver, vai gerar um polo, cujo resíduo vai ser a ordem daquele zero, e para cada polo que a função f tiver, essa expressão aqui ela vai ter um polo com resíduo menos n. Ok? Bom, e para que serve isso? É o seguinte, se eu integrar isso aqui, resolver integrar essa expressão ao longo de uma curva fechada em torno que englobe aquele ponto, ok? Então o que vai acontecer? Vai virar a integral disso, mais a integral daquilo. Essa função g é holomorfa, então a integral na curva fechada vai zerar, vai sumir. Essa integral aqui, o n eu posso passar para fora. A integral de 1 sobre z menos z0, a gente já fez essa conta, viu que dava 2π. Ok? Então a integral dessa expressão em torno de um zero vai dar 2π vezes o n, que era a ordem daquele zero. Se eu fizer a integral em torno de um ponto z0, só que agora que é um polo, vou ter a mesma coisa. A integral dessa parte aqui, que é holomorfa, vai para zero. A integral dessa expressão aqui vai dar menos n vezes 2π. Ok? Então, para cada polo, eu vou ter um resultado que vai ser 2π vezes menos a ordem do polo. Tá joia? Bom, se dentro da curva tiver vários pontos, vários zeros, vários polos, então, basicamente, eu poderia quebrar a integral numa integral em torno de cada um deles. Cada um daria n vezes 2π para a ordem de cada zero, menos n vezes 2π para cada ordem de polo. Juntando tudo, a gente chega no princípio do argumento, que diz basicamente isso aqui. Digamos que eu tenho uma função f meromorfa. De novo, meromorfa significa simplesmente que pode ter singularidades, mas elas vão ser polos. Aí eu estou integrando aqui numa curva C. Aí lá dentro pode ter alguns pontos que são zeros, alguns pontos que são polos. E aí o que a gente vai ter, por aquele raciocínio que eu expliquei ali, é que a integral dessa expressão aqui, f' sobre f, já dividir por 2π, quer dizer, o livro já dividiu por 2π, né? Vai dar o quê? Vai dar integral em cada um desses aqui, que vai dar a ordem do zero, ou então menos a ordem do polo. E aí, juntando tudo, eu tenho que o resultado dessa integral é dividido por 2π, vai ser o número total de zeros, contando multiplicidade. Então, se tiver um zero de ordem 3, você conta como se fossem 3 zeros, tá? Na mesma posição. Menos o número de polos. Okay? Porque cada polo vai dar menos a ordem. Okay? Uma maneira resumida de escrever isso aí, que é muito comum em vários livros, é dizer que essa expressão aqui é ZF menos PF. Então, ZF é justamente o número de zeros, PF é o número de polos dentro da curva, contando de novo a multiplicidade. Ok? Então tá aí, esse é o princípio do argumento. Aqui ele fez especificamente para um círculo, então aqui a curva sendo um círculo, mas, de novo, o que vale para um círculo acaba valendo também para aquelas outras curvas que ele chama de contornos de brinquedo, aquelas curvinhas razoavelmente simples que dá para você sempre fazer aquele truquezinho, né, de
trocar aqui por um círculozinho em torno do ponto, aí cancela, faz tudo aquilo, então o que vale para o círculo acaba valendo para essas outras curvas também. Okay? Então, é isso aí, esse é o princípio do argumento. Bom, para que serve isso? Disso aí, surpreendentemente, dá para tirar algumas consequências bem fortes. O primeiro aqui que ele dá é o chamado Teorema de Rocher. Lá na lista de exercícios eu botei uma outra versão do Teorema de Rocher, que é mais geral do que essa aqui e é também mais comum, e uma outra prova diferente. Aqui que eu não gostei muito dessa prova dele, o enunciado que ele dá aqui também é muito simplificado, não é tão forte quanto dá para ser. Okay? Mas basicamente a versão que ele dá aqui é a seguinte: eu tenho duas funções f e g que são holomorfas numa região contendo um certo círculo, okay? E o interior do círculo. E aí digamos que para pontos aqui na borda do círculo, okay? Na borda do círculo, a função f é sempre maior do que a função g, ou seja, o módulo de f é estritamente maior do que g para todos os pontos aqui na borda. Okay? Se isso acontecer, a função f mais g vai ter o mesmo número de zeros dentro da curva que a função f. Okay? Então, uma maneira de pensar esse teorema é que pensa que f é uma função grande, g é uma função pequena, ok? Se você pegar na função grande, somar uma coisa que é pequena, a grosso modo você não conseguiria fazer aquela coisa grande somando uma coisa pequena, subtraindo, né, se for somar uma coisa negativa, você não consegue fazer a grande sumir, né? Você não consegue fazer ela ir para zero. Okay? Então você não consegue criar um novo zero para essa função, diferente, além do que daqueles que a função f já tinha. Okay? Mas o que é surpreendente nesse teorema é que essa desigualdade aqui não precisa valer aqui dentro. Basta valer para os pontos da borda. Okay? Então, se nos pontos da borda a função g for sempre menor do que a f, e a f aqui dentro tiver, sei lá, 3 zeros, contando as multiplicidades, f mais g também vai ter 3 zeros aqui dentro. Pode ser até que esteja em outros lugares, mas vão continuar sendo 3 zeros. Okay? Então, o resultadozinho, quando você para pensar com calma, é bem surpreendente. E depois, lá na lista de exercícios, eu boto uma versão mais geral disso aí e uma demonstração lá para vocês fazerem. Okay? Então, não vou nem explicar essa demonstração dele, que eu acho a outra mais interessante. Bom, tá, e por que esse teorema de Rocher é importante? Porque, de novo, dele a gente vai tirar coisas ainda mais surpreendentes. Bom, primeiro aqui uma definiçãozinha. Um mapa, ou então uma função, é chamada de aberta se toda vez que você pegar um conjunto aberto, a imagem dele também for aberta. Okay? Então, essa é a definição de mapa aberto. A imagem de um aberto continua sendo aberta. E no cálculo complexo a gente tem esse chamado teorema do mapa aberto, que diz que se eu tiver uma função f holomorfa e não constante, automaticamente a função é aberta, ou seja, ela vai mapear abertos em abertos. Observa que no cálculo real, isso aí não é verdade. Se você pegar, por exemplo, a função x², okay, ela é diferenciável, que é o equivalente real do holomorfo, né? Ela é diferenciável, não é constante. Okay? Só que se eu pegar, por exemplo, a imagem do intervalo aberto menos 1 a 1 pela função x², aqui, menos 1 a 1, o gráfico do x² é uma parábola. Okay? Então a imagem desse intervalo que é aberto pela função x² vai dar o quê? Vai dar esse intervalo aqui. Aqui vai continuar aberto, só que aqui fica fechado, né? Porque o zero está na imagem. Então, o cálculo real é muito fácil você achar uma função diferenciável e não constante,
que não é aberta. Ela pega um conjunto aberto e a imagem não é aberta mais. No cálculo complexo, isso não acontece. Se a função for diferenciável, ou seja, holomorfa, e não constante, automaticamente, qualquer aberto que você pegar, a imagem vai continuar sendo aberta. Bom, como que a gente pode provar isso? A gente vai usar o teorema de Rocher, que por sua vez usa o princípio do argumento, mas depois vai ficar no exercício para vocês verem isso. Bom, como que vai ser a demonstração? Vou pegar um ponto W0 que esteja na imagem, ok? Ou seja, W0 vai ser o f de algum Z0. Okay? Então, tem algum Z0 lá no domínio que é levado no W0. Tá joia? E aí, para provar que a função é aberta, eu tenho que mostrar que qualquer abertozinho aqui que eu pegar, em torno do Z0, a imagem vai ser aberta. Tá joia? Ou, em outras palavras, quaisquer pontos suficientemente próximos aqui do W0 tem que continuar na imagem. Okay? Bom, e como que eu vou fazer isso? Bom, a gente vai definir essa função gzinho, que é a função f menos um w qualquer, que eu vou pegar ali perto. Okay? Então, para qualquer ponto w ali perto, pega ele, define essa função, eu vou tentar mostrar que tem algum ponto lá no domínio que é levado naquele w ali, para ele estar na imagem. Para fazer isso, pega essa função g e reescreve nesse formato aqui, que é a mesma coisa, só que agora somou e subtraiu w0. Ok? E aí, essa primeira expressão aqui vai chamar de fzão, essa outra aqui de gzão. Então, peguei essa minha função gzinho, reescrevi como essa função fzão mais aquela gzão. O gzão vai acabar sendo uma função constante, né? Porque é w0 menos w, que são pontos fixos, não tem g. Mas não importa, uma função constante continua sendo função. Bom, e agora, o que eu vou fazer? Pega em torno do Z0 um disco de raio, escolhe um delta, um raio delta, ok? Tal que a imagem da borda desse disco aqui não passe pelo W0. Okay? Se você, por azar, escolher um raio delta que a imagem esteja passando em cima do W0, aí é só você mudar um pouquinho o raio, aumenta ou diminui um pouquinho o raio, e vai acabar não passando em cima do W0. Okay? Então sempre dá para fazer isso. Você escolhe um raio que a imagem da borda não esteja passando exatamente em cima do W0. Okay? Bom, e aí o que vai acontecer? Eu vou querer mostrar... e além disso, a imagem desse disco aqui tem que estar contido dentro da região lá do... esse disco tem que estar contido dentro da região, né? Isso aí sempre pode fazer. Desde que eu pegue um delta suficientemente pequeno, vai valer. E aí o que vai acontecer? Pega a borda aqui, olha a imagem. Ok. Eu supus que a imagem não esteja passando em cima do W0, mas como a imagem é um conjunto compacto, vai ter um ponto dessa curva aqui de imagem que vai ser o ponto mais próximo de W0. Ok? Que no caso, nesse meu desenho, seria esse ponto aqui. Ok? E aí pega um epsilon, tal que o disco de raio epsilon em torno do W0 seja menor do que essa distância aqui. Então, para estar contido todo dentro daquela curva ali de imagem. Ok? Bom, aí o que vai acontecer? Se esse epsilon aqui era a distância até o... Na verdade, não vou pegar a distância até o ponto mais próximo, vou pegar algum pouquinho menor. Ok? Aí o que... Aliás, desculpa, não. Pode ser até exatamente igual, a menor distância. Aí o que vai acontecer? Qualquer outro ponto que eu pegar aqui nessa curva aqui de borda, qualquer f de z, aqui, vamos dizer algum ponto aqui da borda, o f de z vai estar nessa curva aqui. Distância de f de z até W0 vai ser maior do que epsilon, né? Porque eu assumi que o epsilon era a menor distância possível. Então, eu vou ter essa desigualdade aqui. Módulo de f de z menos W0, ou seja, essa distância aqui, vai ser maior do que epsilon, que é essa distância aqui, que era a menor de todas. Okay? Isso vai valer para todo z naquela borda ali. Ok? Bom, e agora eu vou pegar em meu Wzinho,
certo? Que era um pontinho dentro ali perto do W0, vou pegar mais especificamente dentro desse círculo aqui de raio epsilon. Se ele está dentro do círculo de raio epsilon, então eu vou ter essa desigualdade aqui. Módulo de W menos W0 é menor do que epsilon. Tá joia? Bom, só que aí o que vai ter? Combinando essa desigualdade com essa aqui, o módulo de f de z menos W0, que é justamente o módulo do fzão, ok? É maior ou igual a epsilon, só que o epsilon é maior que módulo de w menos W0, que é o módulo de gzão, né? Ok? Então, combinando essa desigualdade aqui com essa aqui, e as definições ali do fzão e do gzão, eu chego nessa desigualdade aqui, que o módulo de fzão é maior do que o módulo de gzão. Ok? Para todo z ali naquele círculo ali. Tá. Então agora é só usar Rocher. Okay? Eu tenho aqui justamente a situação do Rocher, né? Uma função grande, uma função pequena, com desigualdade válida em todos os pontos do círculo. Então, pelo teorema de Rocher, a função gzinho, que era o fzão mais gzão, vai ter a mesma quantidade de zeros que a função fzão. Ok? Que é a função grande. Bom, só que a função grande, essa aqui, eu sei que ela tem um zero ali, né? Ok? Porque isso aqui ser igual a zero significa achar algum z, tal que fzinho de z seja igual a W0. Eu já tenho. Tá ali, meu z0, o fzinho dele era o W0. Então a função fzão tem um zero ali. Então automaticamente a função fzão mais gzão, que era o gzinho, vai ter um zero. Se a função gzinho tem um zero, e a função gzinho é fzinho menos w, isso significa o quê? Que vai ter algum z, tal que f de z é igual a w. Se tem um z cuja imagem é w, então w está na imagem de f. E eu consegui mostrar o que eu queria. Peguei um ponto w qualquer perto do w0 e mostrei que ele também está na imagem. Ou seja, e como isso vale para qualquer w ali perto, então vou ter toda uma regiãozinha em torno do W0 que vai estar toda na imagem. Então a imagem é um conjunto aberto. Qualquer ponto W0 que eu pegar na imagem, uma regiãozinha perto também vai estar na imagem. Ok? Isso é o que significa ser aberto. Né? Então tá aí, está provado o teorema do mapa aberto. Para funções holomorfas e não constantes, a imagem de um aberto sempre vai ser aberta. Ok? Bom, uma outra consequência bem forte disso aí é o chamado princípio do módulo máximo, que diz que, de novo, se eu tiver uma função holomorfa, não constante, numa certa região, então a função não pode ter um ponto de máximo naquela região. O que, de novo, é bem diferente do cálculo real, né? O cálculo real tem todas umas técnicas de cálculo para você achar justamente máximos e mínimos de funções. No cálculo complexo você não vai ter isso, porque simplesmente não existem pontos de máximo e de mínimo. Ok, locais. Por que isso vai acontecer? Consequência do teorema do mapa aberto. A demonstração é bem simplesinha. Digamos que eu tenho um ponto Z0, okay, aqui no domínio, que fosse um ponto de máximo. Okay? O que significa ser um ponto de máximo? Significa que a imagem dele, esse ponto f de Z0, seria o ponto que tem maior módulo. Né? Então, aqui de todos os pontos do domínio, o f de Z0 é o que tem o maior módulo. Bom, só que o módulo de f de Z0 é a distância dele daquele ponto até a origem. Né? Então seria essa distância aqui. Por que eu não posso ter um ponto em que essa distância seja máxima? Pelo teorema do mapa aberto. Que agora, se eu pegar não Z0, mas um discozinho em torno do Z0, okay, então um aberto, pelo teorema do mapa aberto, a imagem desse discozinho aberto vai ser algum outro conjunto aberto. Okay, talvez não um disco, mas vai ser um aberto.
Se é um aberto, contém um disco. Okay? Então vai ter uma regiãozinha, um discozinho em torno do f de z0 que também vai estar na imagem. Bom, mas se todo um disco em torno do f de z0 também está na imagem, então vai ter alguns pontos mais para cá que vão ter módulo maior ainda do que f de z0, né? Que vão estar na imagem. Então, okay, esse ponto aqui, por exemplo, está mais distante da origem do que o f de z0 estava. Então, o módulo da função nele é maior. Okay? O que contradiz a ideia de que o f de z0 era era o módulo máximo da função. Okay? Então, funções holomorfas e não constantes nunca vão ter pontos de máximo local. Aqui ele está falando região, por definição é aberta, né? Okay? Se você olhar agora no fecho dela, okay? Para quem não lembrar, fecho é um termo de topologia que significa o conjunto mais a fronteira dele, tá? Que passa a ser fechado. E aqui ele está pegando então uma região, que é um conjunto aberto, só que agora olhando o fecho dela, então incluindo agora a borda da região, e ele está assumindo que esse fecho seja compacto. Okay? Aí um resultadozinho de topologia diz que numa região compacta, toda função contínua tem um máximo e mínimo também. Bom, o que vai acontecer então? Se eu assumir que a função é holomorfa lá na região aberta e contínua até o fecho, ou seja, continua sendo contínua até a borda, por esse resultado de topologia, a função vai ter que ter um máximo. Porque ela é contínua num compacto, vai ter um ponto de máximo. Como o teorema do módulo máximo proibia ter pontos de máximo local dentro da região, ok? Dentro da região, ou seja, dentro do aberto, no interior, então esse ponto de máximo vai ser obrigado a estar na fronteira. Okay? Então, nessas situações, você sempre vai ter isso aqui. O sup da função, ou seja, o maior valor do módulo dela, né? Na região ômega, ou seja, no aberto, no interior, vai ser menor ou igual do que o sup no fecho menos o interior, que vai ser a borda. Okay? Então, o que isso aqui está dizendo, basicamente, é que o sup maior valor no interior da região vai ser menor ou igual que o sup na borda. Okay? Ou seja, o módulo da função em todos os pontos no interior vão ser menores do que o maior valor na borda. Okay? Então, o máximo vai ter que acontecer sempre na borda da região, okay? Desde que seja uma região compacta, ou seja, limitada e fechada. Isso aí não vale para regiões que não sejam limitadas, okay? Porque aí o fecho não vai ser compacto, e aí aqui ele dá um exemplozinho de uma função razoavelmente simples em que você consegue ver claramente que isso aí não vai funcionar. Okay? Se você pegar essa função exponencial de menos iz quadrado, e ele está olhando essa função aqui no primeiro quadrante, aberto, ou seja, sem a borda aqui, que seriam esses trechos do eixo x e y, então só o interior aqui mesmo, o que vai acontecer? Bom, primeiro, essa região aqui, como é o primeiro quadrante todo, não vai ser limitado, então o fecho não vai ser compacto. Então, esse resultado aqui já não vale. Okay? E aí, o que vai acontecer? Na borda, ou seja, a borda vai ser o quê? O eixo y positivo e o eixo x positivo, né? Okay? Só que se o z for um x, isso aqui vai dar um imaginário puro. O exponencial de um imaginário puro vai cair no círculo unitário e vai ter módulo igual a 1. Se eu tiver no eixo y positivo, então z vai ser um iy, ok? Só que aí o z quadrado vai ser menos y quadrado, ok? E aí quando eu multiplicar por i de novo, menos iz quadrado, vai ficar iy quadrado, então vai continuar sendo um imaginário puro. Aí a exponencial dele também vai satisfazer isso aqui. Okay? Então, na borda dessa região, o módulo da função vai ser sempre 1. Okay? Se esse resultado aqui valesse, o que não vale, porque como eu falei, a função não é compacta, então aqui dentro, apaguei. Como aqui na borda,
da região, o módulo é sempre 1. Se aquele resultado valesse, o módulo aqui dentro do primeiro quadrante também teria que ser sempre 1. Okay? Mas não vai ser. Se você pegar um z que seja dessa forma aqui, okay, um r vezes elevado a π sobre 4, quando você elevar ao quadrado, multiplicar por menos i, né, você vai ver que aquela função lá vai dar exponencial de r ao quadrado, que aí não vai ser limitado, né? Vai facilmente ultrapassar 1. Ok? Então, não vale nesse caso. Okay? Então, essa é a ideia de que o valor máximo, o módulo máximo da função tem que acontecer na borda, só vale para regiões limitadas. Então, em que o fecho seja compacto, ou seja, fecho automaticamente fechado. Para ser compacto tem que ser limitado também. Então a região original lá no interior tinha que ser limitado desde o início. Então tá. Parar por aqui. Depois a gente vai ver nos exercícios consequências que dá para tirar desses teoremas aí.